Nas últimas semanas vem sendo propagado, comunicado por jornalista, pela mídia em geral, que cobre principalmente as finanças do esporte, do futebol brasileiro, que o Flamengo, esse ano de 2004, está numa situação complicada nas suas finanças, que essa diretoria, ela meio que, com cunho eleitoral, perdeu o controle das suas finanças e gastou mais do que deveria, complicando ali o endividamento do clube, que sempre foi controlado e estava ali próximo do zero. Bom, isso aí pode ocorrer porque, primeiro que o Flamengo disponibilizou o que ele chama de relatório de transparência, que é um balanço trimestral, disponibilizou no seu site, e alguns jornalistas, vamos dizer assim, têm alguma dificuldade em ler e interpretar esses números, até porque não faz parte do seu expertise de jornalista, e também a gente sabe que tem os viés aí, a narrativa anti-flamenguista ou até cunho político. O fato é que as informações não são bem assim. Isso de que o Flamengo tem uma crise financeira não condiz com a realidade dos fatos. E é sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, eu venho aqui pedir sua ajuda para que se inscreva no canal. É muito importante aqui sua inscrição. Claro, deixar o like para que o YouTube entenda como relevante esse conteúdo e distribua para um número maior de pessoas. Comente aqui se você concorda, se você não concorda com o que foi abordado aqui no vídeo, ou se você gostou ou não do conteúdo, não importa. O importante é interagir. E claro, compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Voltando ao tema do vídeo, faço aqui uma ressalva que eu não pretendo ser aqui um especialista em finanças, nem nada do tipo, e nem melhor que ninguém. Mas eu quero trazer luz aqui aos números que eu vi no relatório de transparência do Flamengo, e que não condiz muito com o que vem sendo abordado aí pela mídia tradicional. Muito em função, acredito eu, que alguns jornalistas eles passam as informações do que eles leem, mas eles não sabem interpretar alguns dados de balanço e fazer uma contextualização desses números. Claro, também tem aquele viés anti-Flamengo, principalmente em mídia de São Paulo, você sabe que tem aquele viés e tenta dar uma conotação negativa. E também pode ser que tenha cunho político aí. Não sei se é o caso, mas enfim, vamos trazer aqui as informações como elas são. O que tem sido dito é que o Flamengo gastou além da conta em relação ao investimento dos jogadores, contratações, né? Que gastou muito. E se a gente observar os anos no qual o Landim foi presidente do Flamengo, os últimos 2 ciclos, eu coloco aqui um chart, você vai ver que os investimentos em contratações não fogem muito, não. A gente tem aí umas barras maiores que as outras, mas em média o Flamengo tem gasto ali na faixa dos 170 milhões, 200 milhões, e isso representando em torno de 15% do que ele tem de orçamento, do que ele gera de receita. E claro, em 2024 você tem ali esse gasto ali subindo para 300 milhões arredondando, que vai gerar em torno de 22% do que o Flamengo arrecada, né? Vale lembrar que o Flamengo vem todo ano aumentando a sua arrecadação. E se a gente for considerar que o investimento no futebol vai acompanhar também o aumento dessa arrecadação, percentualmente falando, é claro que o investimento do futebol tende a aumentar sim. Então, para começar de conversa, esses 299 milhões que você vê aí no ano de 2024 não vão ser pagos à vista, sabe? Eles vão ser parcelados aí em 5 anos, como costuma ser. E então, isso não é algo que vai atingir os cofres do clube na sua totalidade agora, isso é parcelado, como vem sendo feito. Você vai ver que em 2020, quando o Flamengo ali arrecadou algo em torno de 800 milhões de reais, não 1.400 como arrecadou em 2023, o Flamengo gastou perto de o que gastou em 2024, 268 milhões de reais. E ali ninguém falou que o Flamengo estava em crise financeira, né? Por então. Agora, é claro que o que chama atenção é que nesse ponto de 2024 houve um gasto acima do que foi planejado. E aí sim é um ponto que tem que ter uma atenção especial. O Flamengo havia planejado X e gastou X,5. Por quê? E nesse caso, quando o Flamengo gastou acima do que havia planejado no seu orçamento, ele tem que pedir uma autorização para o conselho deliberativo, dizer, olha, eu planejei gastar tanto, mas vou ter que gastar um pouco a mais, e explicar o porquê. E nesse caso faz sentido, porque foi a quantidade de lesões que o Flamengo teve nesse ano, que foi bem acima do que qualquer um poderia planejar. E aí chegou lá o Conselho Deliberativo e falou, eu vou ter que gastar um pouco mais, porque tenho essas lesões aqui e eu tenho que terminar a temporada, né? E isso aí é compensado no ano seguinte. Se eu gastei um pouco mais esse ano, eu compenso ali no ano seguinte e está tudo ok. Como você vê,
viu no chart, as barras tem uma oscilação. Você gasta um pouco mais no ano, compensa mais no outro. Isso é absolutamente normal e tem que ser feito por essa diretoria ou a diretoria que vier a ganhar as eleições. Isso é agir com responsabilidade. Então até aí, nenhum problema. Se você não repetir isso ano que vem, se você compensar, que é o normal e que é o que tem sido feito por essa diretoria e por todos que compõem a antiga chamada chapa azul do Flamengo, que foi a chapa que reestruturou as finanças do clube, né? Porque depois houve uma dissidência, como a gente pode ver nessas eleições. Mas, considerando uma gestão responsável, isso vai ser compensado no ano que vem, como aconteceu nos últimos anos, e as coisas vão se encaixando. Tem se falado também da questão do caixa do Flamengo, que foi zerado. Olha, veja bem, não é que o caixa foi zerado. Houve uma oportunidade que foi a compra do terreno para o estádio e também você investiu em patrimônio, em instalações físicas do CT, você ampliou o CT, o Flamengo gastou mais ou menos 30 milhões de reais para ampliar a estrutura do CT. Então você está tirando aqui do seu caixa para fazer um investimento em um ativo, um patrimônio da sua instituição, que é um CT e é o estádio, ou seja, o Flamengo, em termos de patrimônio, está ficando mais rico. Não é que zerou o caixa por zerar, você está ficando mais rico em termos de patrimônio, né? E automaticamente você tinha ali aquela reserva no caixa para fazer esses investimentos quando houvesse uma oportunidade. Foi exatamente o que aconteceu. Veja, eu não quero aqui dizer que essa diretoria é boa, ou isso, aquilo, outro. Não é o caso, embora eu acho que a gestão financeira tenha sido responsável nos últimos anos. Mas o ponto é trazer luz aos fatos de como realmente acontece. Quando a gente usa o termo dívida, né? Calma, o Flamengo está fazendo investimento no futebol, porque um clube vive de investimento. E o Flamengo está fazendo investimento num percentual muito baixo, inclusive, do que arrecada. O Flamengo está fazendo um investimento em torno de 22% do que arrecada. O Flamengo gastou 300 milhões, arrecada 1 bilhão e 400. O problema é quando você não tem arrecadação para isso, como vários clubes do futebol brasileiro, e que ninguém diz. É óbvio que o Flamengo é um alvo, existe cada vez mais uma comunidade anti-flamenguista, na mídia inclusive, tentando distorcer as informações. Ou pode haver também jornalistas sérios que de repente não sabem como contextualizar e passar de forma correta a informação, já que isso não é seu métier. A gente sabe que jornalista não é um expert em finanças ou exatas, matemática, coisa do tipo. Mas o ponto é que o Flamengo segue de forma responsável o seu caminho na gestão financeira, né? E não teve nada demais nesse ano, a não ser um sobregasto devido à quantidade de lesões. E sobregasto informado e aprovado no Conselho Deliberativo, inclusive como mostra o relatório de transparência. O Flamengo tem sido assim desde 2013, quando essa gestão, a chamada Chapa Azul, assumiu. De novo, houve uma dissidência, aí estão os candidatos disputando as eleições, o BAP, o Maurício Gomes de Mato e o Duns, que é o candidato do Landim, e eles sempre fizeram parte dessa gestão, dessa reestruturação do Flamengo. Mas esse é o fato agora. O Flamengo está ali, gastou mais esse ano, automaticamente tende a compensar como aconteceu nos ciclos anteriores. E outra, gasta o jogador de futebol, você também está comprando ativos, porque esses jogadores podem ser revendidos e gerando receitas para o seu clube. Então você também está aumentando o seu ativo, aumentando as suas riquezas. É claro, aumento de dívida você encara quando você tem dívidas bancárias. O Flamengo não aumentou as suas dívidas bancárias. Muito pelo contrário, o Flamengo vem cada vez mais zerando as dívidas bancárias, já zerou as dívidas bancárias e vem também cumprindo com seus compromissos, principalmente com a parte do Profut que foi negociado, com os impostos, tudo isso, a perder de vista, né? Há juros bem vantajosos que não justificam o Flamengo pagar à vista. Ou seja, no campo das finanças, as coisas continuam como sempre foram. É claro que tem um desafio muito grande a partir do próximo ciclo, próximo triênio no Flamengo, que é a construção do seu estádio. Então o Flamengo vai ter novos desafios e vai ter que saber como gerar mais receitas para não comprometer o investimento no futebol e não restringir a sua capacidade de investimento, se tornando cada vez mais competitivo, como tem sido nos últimos anos. Mas é um assunto para um outro vídeo, são outros 500. Por enquanto, é isso, são essas informações e eu quero saber a sua opinião do que achou sobre o vídeo, seus comentários, por favor, deixe aqui, se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe esse vídeo e até a próxima.